Isso. O que é isso aqui? Vocês sabem? É o que? Um painel do quê? De um carro. Lá, todo mundo sabe, né? Que bom. É Atos 16, 31. Mas a gente vai ler alguns versículos, tá? Aqui tá o painel de um carro, certo? E eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu semana passada comigo e com o obreiro Will. Quem aqui é motorista? Levanta a mão. Vocês são motoristas? E as crianças ou adolescentes que não são ainda, já, ó, vocês vão se tornar motoristas. Vocês querem se tornar motorista um dia? 18 anos, comprar um carro, fazer a carta, tirar a carta de motorista, sair andando pra lá e pra cá sem matar ninguém, né? Só indo tomar sorvete, viajar, olha que legal. Quando vocês tiverem o carro de vocês, todo carro tem esse painel. E ele é muito importante, porque ele mostra a verdade do carro. Se tem alguma coisa errada, apita onde? No painel. Se tá com pouca gasolina, mostra onde? No painel. Se você tá acima da velocidade, como que a gente controla a velocidade? Olhando ali. No painel tem um velocímetro, a gente consegue ver. E várias outras funções que eu também nem lembro, nem sei. Mas o básico, quem dirige sabe. O básico que é frear, olhar se tem gasolina, olhar ali algumas coisas, a velocidade que é o principal. A gente olha, certo? O painel sempre acusa. Se tem algum problema na bateria, se deu algum problema no pneu. A maioria dos painéis foram feitos para isso. Mas estávamos eu e o obreiro William vindo na quinta-feira para a igreja, no primeiro culto do ano. E o nosso painel estava perfeito. Tudo maravilhoso no carro. Tem gasolina, não tem problema na bateria, não tem problema em nada no carro. Quando de repente, adivinha o que aconteceu? Parou tudo. O carro parou. Pois é. E aí quando o carro parou, pifou, a gente não sabia o que era. A primeiro lugar que a gente foi olhar foi aonde? No painel. Porque ele não acusou nada. Aí a gente foi caçar o posto para ver se o primeiro problema era a gasolina. Vamos lá, eu, obreiro William, estava já anoitecendo, quase dando horário da igreja, e a gente foi lá, andando. Chegamos lá no posto de gasolina, pegamos o galão, compramos a gasolina, colocamos, voltamos de volta, andando porque estava distante ali a distância do carro e do posto. Chegamos, colocamos de volta e adivinha? O carro voltou. Graças a Deus, era esse o problema. Não tinha gasolina. Mas o que deixou mais a gente chocado não era o fato de não ter a gasolina, ter acabado ali o combustível. Era o fato de que o painel, que é aquele que nos guia, que é aquele que nos diz a verdade sobre o carro, estava o quê? Errado. O painel estava quebrado. A parte de medição ali do combustível está errado. E aí, se nós estamos baseando se o carro tem combustível ou não pelo painel que está quebrado, que não está funcionando, então na verdade a gente está se baseando, como a pastora falou, numa mentira. E foi horrível, gente. Pensa numa pessoa igual eu, muitas vezes sedentária, andando aquele morro, aquela rua daquele tamanho, eu andando, suando um monte, pior que hoje, ó, suando um monte, justamente porque havia um erro. O erro no painel, que a gente precisa ficar sempre atento, porque nós somos os donos do carro. Mas por que nós estamos falando isso aqui hoje? E Deus tocou no nosso coração. Porque o painel da sua vida, sabe o que é? O painel da sua vida são as suas crenças. O que são as
crenças são aquilo que você tem certezas, são verdades que você aprendeu ao longo da vida, que já estão como base da sua vida, já estão como uma regra. É assim que funciona e pronto, e acabou. Mas a notícia que eu quero dizer para você hoje é que provavelmente muitas das coisas que você aprendeu como base na sua vida, como o painel que estava aqui, ele pode estar errado. E aí esse é o grande problema, porque você baseia a sua vida naquilo que você acredita. Crentes é o que eu acredito. Aí você acredita assim, ó, não, Deus conhece o meu coração, Deus sabe do meu coração. Aí você baseia a sua vida porque você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, das pessoas que você conviveu. Aí, se você se basear pelo seu coração, que a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Mas se eu pego essa crença, Deus conhece meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para o meu coração. Se eu pego essa crença, faça o que o seu coração mandar. Quem já ouviu essa frase? Faz o que o seu coração mandar. Quase todo mundo fala, a gente nasce aprendendo isso. Faz o que o seu coração mandar. Aí você toma como base da sua vida fazer o que o seu coração mandar. Só que aí está errado. Como deu errado comigo e com o Breno Rio. Paramos no meio do caminho porque acreditamos ali no painel do carro. Estava errado. Um exemplo, hoje de manhã eu tinha que acordar às 6:30 da manhã, porque 7 horas eu já tinha uma reunião. Se eu fosse olhar o meu coração, sabe o que eu ia fazer? Eu ia dormir até meio-dia. Quem muitas vezes, quando toca o despertador, nossa, eu vou colocar no soneca 200 vezes. Nossa, e se eu falar que eu tô doente? Muitas coisas passam na cabeça. Se eu for me basear pelo meu coração, que é enganoso, que é perverso, que é carnal, às vezes você não vai trabalhar, você vai ficar dormindo em casa, porque essa é a vontade. E quantas vezes nós precisamos olhar para essa base, para essas crenças, para aquilo que você aprendeu e que a gente precisa se desfazer. A gente precisa tirar. A gente precisa trocar, se transformar. Uma outra crença: eu não consigo. Isso muitas vezes não é falado, mas é sentido. Eu não consigo mesmo. Eu não presto. Só que isso é uma crença, algo que você acredita de verdade. E como você acredita e a sua base está errada, tudo que você põe na mão está errado. Tudo que você quer fazer, você trava no meio do caminho. Por que você não acredita nessa nova crença? Quando Deus, Ele fala, filho, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo. Sabe por que a gente não acredita? Quando Deus fala milhares de vezes, não temas, não temas, não é para ter medo. Só que a gente tem medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a nossa base, as nossas crenças, as nossas verdades, certezas, diz assim, ó, no nosso interior: não, medo, você não vai conseguir, você é fraco, você é fraca. Olha de onde você veio, olha de onde você nasceu, quem você pensa que é? Olha só como as nossas crenças dominam e determinam a nossa vida. E faz o que? A gente parar no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo e com o Breno William. Quando a gente se baseou no painel que estava errado, a gente teve que parar, perdeu tempo, foi cansativo, foi chato, foi ruim. E a sua vida é a mesma coisa quando você se baseia nas verdades que não são verdades. Nós precisamos nos desfazer dessas verdades, dessas certezas. E é uma luta muito grande, porque Deus
oro depois, não vou me abrir. Isso é uma crença, é uma certeza falsa, porque a gente não sabe. Aí o que você faz? Não se aproxima das pessoas, não ajuda as pessoas, não ora pelas pessoas, porque o seu painel diz assim, ó, não acredite em ninguém, as pessoas são ruins, as pessoas são ingratas. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz: amai o seu próximo como a ti mesmo, amai os seus inimigos, até aqueles que nos feriram. Aí a gente pega essa crença de dor, de mágoa, e esse vira um painel que guia a nossa vida. Quando que nós temos que fazer o quê? Levar esse painel para Jesus consertar, endireitar, tirar a peça que está ruim, arrumar, para que a gente possa ver o que realmente é o certo, ver perante os olhos da palavra. E para todos nós aqui, gente, é difícil. Para todos nós é difícil. Tanto que na palavra diz que a gente tem que pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. E sabe o que a gente pensa todo dia? Nas coisas terrenas. Precisamos pedir para Deus, vamos orar para Deus e pedir para Ele: Senhor, transforma as minhas crenças, transforma essas certezas que eu tenho, esses pensamentos que não são baseados na Tua palavra, transforma o meu painel. Eu não quero que o meu painel me leve para o erro, mas é o que está acontecendo, é o que muitas vezes acontece. Nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar. E olha só que interessante, lá em Atos 16:31, aqui é bem a passagem onde Paulo foi preso e ele está ali na prisão e acontece aquele terremoto. E aí, quando acontece o terremoto, porque ele estava preso, não tinha saída para Paulo, ele ia ficar ali através da vida e ia morrer. Ele estava pregando a palavra de Deus, foi preso e ia ficar lá. Só que o louvor, o clamor deles para Deus foi tão grande que houve um terremoto e eles conseguiram se soltar. E naquele momento o carcereiro, existia lá a regra, a lei, que se o carcereiro deixasse aqueles presos irem embora, ele seria morto, não só ele, mas toda a sua família. E o carcereiro, quando viu que aconteceu aquele terremoto, que os presos poderiam ir embora, ele já ia se matar antes de acontecer. Antes dele ser morto, ele já ia tirar a vida dele. Mas aqui, Paulo ainda prega para ele. E Paulo diz assim, ó, Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não era só ele que ia ser salvo, era ele e a casa dele. Mas a primeira palavra que Paulo diz é a palavra crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Acredita em Jesus. Acredita. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Acredita. Por que você não acredita? E lá no 34, vamos passar um pouquinho. Então, levando-os à sua casa, ele expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu estou pulando as passagens para a gente focar naquilo que Deus está querendo trazer hoje aqui para a gente. A palavra crer, crença naquilo que você acredita. Nós precisamos mudar aquilo que a gente acredita. E até eu mesma falei aqui, ó, é difícil, isso é uma crença, isso é uma certeza. Já falar, é difícil mudar, isso é errado, até eu preciso mudar. Eu preciso parar de dizer é difícil, você precisa parar de dizer é difícil, isso também é uma crença, uma certeza. Eu estou falando que é difícil, então vai ser o quê? Difícil? Esse é um painel errado, eu ficar falando que é difícil.
Eles chamam os discípulos, eles simplesmente deixam a pesca, deixam o trabalho deles, deixam o que eles estão fazendo, começa a seguir Jesus. Quando que uma pessoa vai virar para você e falar, me segue? Quem é você? Quem você pensa que é? Qual salário você vai me pagar? Não é verdade? A gente quer ali, quer saber tudo o que vai acontecer para a gente poder ir para algum lugar. Pois é. Com Jesus era simples. Ele chegava, ele curava, ele falava, pela tua fé você está salvo. Mas a gente é que complica por conta desse painel que está errado. E a gente baseia a nossa vida nessas crenças, quanto que nós temos que nos basear pela palavra de Deus. E mesmo que hoje é difícil, você sente seu coração apertado, você ainda tem essas crenças, porque a gente tem no dia a dia, nós precisamos orar e falar, meu Deus, por favor, me ajuda. Muda o meu interior, muda essas verdades, muda essas certezas, muda essas instruções que eu aprendi, que na verdade é uma grande mentira. A verdade é a tua palavra. E quantas vezes nós estamos vendo pelo óculos de alguém? E aí eu trouxe aqui um óculos, né? E esse óculos está bem escuro. E aí quando eu coloco esse óculos, gente, tá tipo assim, vocês estão quase todo mundo escuro, preto, preto, preto. Alguém aqui quer vir testar? Pode vir. Coloca aqui o óculos. Vê. Tá muito escuro? Muito escuro, não dá nem para quase ver as pessoas. Certo? Se a Isabela pegar e falar assim, tudo é escuro, não tem luz aqui. Tem luz aqui? Não, Isabela, tá tudo escuro, né? Tudo tá escuro. Porque ela tá baseando a vida dela nesse momento com essas lentes. Se eu pegasse o óculos azul e colocasse, ia ver todo mundo azul. Aí eu ia chegar e falasse assim, não, não é azul, ele é azul. Não, é porque eu coloquei um óculos que a lente é azul, por isso tá vendo azul. Ela colocou um óculos que a lente é preta e é muito escuro, que não dá nem pra ver quase nada aqui. Não dá pra ver aquela lâmpada. Aí eu posso falar, então aqui tá escuro, tá apagado? Eu posso falar? Não, porque não é verdade. E o que acontece, pode sentar lá, obrigada, é que a gente pega a lente de várias pessoas e a crença de várias pessoas do eu não consigo, do eu sou fraco. Ai, para eu ser bem sucedido na vida, ou para eu ser feliz, eu tenho que sofrer, sofrer, sofrer. Quem disse? Aí a gente vai pegando e vai vendo pela lente das pessoas. E principalmente pessoas do mundo. Porque na palavra diz que o mundo jaz do maligno. E essas pessoas vêm com essas crenças. E eu não posso tomar aquilo como verdade. Se eu coloco um óculos rosa, significa que a Carol é rosa? Não. É o óculos, é a lente. Eu preciso tomar a decisão de tirar para olhar a realidade, olhar como as coisas são. Que nós possamos, sabe, olhar essa palavra, que você olha aí para a sua vida, entenda qual é a lente que você tem olhado. É através do pecado, a lente do pecado, que só existe sujeira nos seus olhos. Esse é seu painel. Você baseia a sua vida no erro, no pecado, na carne. Que você possa se analisar, que eu possa me analisar. E para a gente finalizar, em Provérbios, capítulo 13, no versículo 16, diz assim, ó: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura. Se nós temos essa palavra, temos a Bíblia, nós precisamos tomar o conhecimento. Ao invés de agir como louco, vivendo a nossa vida de forma errada, achando que está certo, baseando em regras mentirosas. E lá no versículo 12, Provérbios 14, 12, diz assim,
Ó, há caminho que ao homem parece direito. Há verdades suas que você acha que é direito, acha que é o certo. Há caminhos, há pensamento seu, aquilo que você acredita, certezas suas que você acha que é direito. Mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha só que forte. Ali, como quando eu e o Will vimos um painel errado, a gente parou numa rua deserta. Estava já escurecendo. Olha só as coisas que poderiam acontecer. Poderia vir um ladrão, poderíamos ser assaltados, o carro teve que ficar lá. Quando a gente acha e baseia a nossa vida naquilo que parece, mas não é, o final é a morte. Quando você baseia a sua vida numa crença negativa, o final é a morte. Então que a gente possa se apegar à palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Que a gente possa transformar o nosso coração de verdade, sabe? Entendendo que, nossa, tudo que eu aprendi. E não é que nosso pai, nossa mãe, nossa avó são ruins. Não, eles também não sabiam. Mas vai passando de geração em geração, vai passando de geração em geração. E agora, quando você tem a chance de aprender, entra no ouvido e sai pelo outro. Quando você tem a chance de ler, você nem lê, nem liga para a Bíblia. Quando você tem a chance de lutar no seu interior, você não luta. Então que a gente possa mudar hoje, através dessa palavra, as nossas crenças, pedir para Deus consertar o nosso painel, e se existir ali uma lente de crenças negativas,